Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Hoje nós estamos aqui para dar continuidade do assunto que nós paramos, mas em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho mais sobre esse momento. É um momento complicado das nossas vidas, algo impensado por todos nós até algum tempo atrás. Eu espero que todos estejam bem, que vocês estejam, de fato, na medida do possível, em casa, com seus familiares, cuidem dos seus pais, dos seus avós, se cuidem, tá? É um momento complicado, mas que vai passar. E quando passar, a gente tem que estar relativamente bem preparado para darmos continuidade aos nossos estudos, né? Por isso mesmo, esse vídeo aqui. Esse vídeo, ele vai dar continuidade de onde nós paramos em Matemática 1 nas nossas aulas presenciais. Para quem lembra bem, nós começamos o ano falando de teoria dos conjuntos, vimos algumas coisas importantes sobre conjuntos, fizemos vários exercícios, foram deixadas algumas listas para vocês, mesmo antes desse período de quarentena, né? E aí nós paramos exatamente aqui, ó, no conjunto dos números racionais. Nós fizemos uma rápida revisão desses primeiros conjuntos aqui, que na verdade vocês já estudam há bastante tempo. O conjunto dos números naturais, vocês estudam desde o primeiro ciclo do ensino fundamental, desde o primeiro segmento, melhor dizendo, né? Quando vocês chegaram ao 7º ano, vocês foram apresentados ao conjunto dos números inteiros. A grande novidade foi o quê? A presença dos números negativos, que bagunçou um pouquinho a vida de vocês naquele momento, né? Agora, todos sabiam, mesmo antes de estudar os números inteiros, que existem números não inteiros, né? Que normalmente são representados ou em notação decimal ou em notação de fração. E aí, nós definimos então o conjunto dos números racionais, o conjunto Q, como sendo o conjunto dos números que podem ser expressos na forma de fração. Todo número que pode ser expresso na forma de fração é um número racional. Isso inclui, inclusive, aqui os números naturais e os números inteiros. Vocês já estudaram frações, sabem que muitas frações a gente classifica como frações aparentes, ou seja, são frações que correspondem a valores inteiros. Então, tanto os números naturais como os inteiros também são números racionais. E aí, quando nós demos prosseguimento a esse estudo, nós vimos que os números decimais de expansão finita, aqueles números que a gente encontra muito normalmente em supermercados, determinando o preço dos produtos. Praticamente todos os preços de quase todos os produtos que a gente encontra no supermercado geralmente são representados por números decimais de expansão que? De expansão finita, né? 1,99, 3,54, enfim, há uma infinidade muito grande de valores assim que vocês encontram nos preços dos produtos, em medidas, em uma série de outros exemplos do nosso dia a dia. Agora, além desses números decimais de expansão finita, nós também vimos presencialmente a existência dos números decimais de expansão infinita. Alguns casos, né, nós vimos o quê? As dízimas periódicas simples são números decimais de expansão infinita, porém que esses valores que vêm depois da vírgula são colocados periodicamente, ou seja, há uma repetição, 0,77777, infinitos setes, né? 0,15, 3,24, 24 e por aí vai. Nós vimos alguns exemplos, fizemos inclusive alguns exercícios sobre isso. Presencialmente eu não falei com vocês sobre as dízimas periódicas compostas. Cheguei a citar a existência delas, mas não fizemos muitos exercícios. Qual é a característica da dízima periódica composta? Assim como as dízimas periódicas simples, nas dízimas periódicas compostas nós temos um período, ou seja, um número que se repete periodicamente depois da vírgula. Porém, entre a vírgula e esse período, ou seja, esse valor que se repete periódica e infinitamente, existe um anteperíodo, ou seja, um
valor que aparece uma vez só, e depois dele é que começa a aparecer então o período. Mas esse grupo, tanto as simples como as dízimas compostas, eles estão dentro do conjunto dos números racionais. E aí nós temos a oportunidade de perceber, de refletir que é, portanto, um conjunto bem grande, né? Já que existem tantas categorias que se enquadram nesse conjunto. No entanto, existe uma categoria de números que não está aqui, dentro desse conjunto. São chamados números irracionais. Isso aqui não é um 2 romano não, tá? Vocês sabem que a representação do nome de um conjunto sempre segue esse critério. Uma letra maiúscula do nosso alfabeto, porém com uma notação um pouquinho diferente, né? Sempre com uma barrinhazinha dupla em uma das partes da letra que representa esse conjunto, que denomina esse conjunto. Então seria um irracional, também com essa notação especial, né? O que vocês estão observando aqui nesses exemplos que eu estou trazendo para vocês? Os exemplos são muito melhores do que uma definição. Pelos exemplos você percebe que nós temos números decimais, em todos eles há a presença das reticências, indicando que são números decimais de expansão infinita, porém, ao contrário das dízimas, não há o quê? A repetição periódica de um determinado número. É óbvio que se esse número tem infinitos algarismos depois da vírgula, todos os algarismos que nós conhecemos, eles irão se repetir diversas vezes, porém não de uma maneira periódica. Os exemplos que eu estou trazendo, alguns deles vocês conhecem bem. Por exemplo, o π. Esse π é aquele π lá da geometria que você tomou conhecimento da sua existência a partir do 8º ano, alguns a partir do 9º. A gente costuma utilizar em questões de geometria o π sempre correspondendo a 3,14, mas isso é o que? É uma aproximação do valor real do π. O π é um número irracional, ou seja, possui infinitos algarismos depois da vírgula. E eu estou trazendo apenas alguns dos algarismos que aparecem depois da vírgula, no caso do π. Está aqui, 3,14, 1,5, 9, 2, 6. E aí nós temos infinitos outros algarismos repetindo-se periodicamente aqui. Tá? Então, cuidado com isso. O π não vale exatamente 3,14. π vale aproximadamente 3,14. Esse outro número aqui também é um número muito conhecido pelos matemáticos e por muitos cientistas de outras áreas. É o chamado número de Euler. Tá? O número de Euler é um número presente em diversos fenômenos naturais. Existem muitos fenômenos da natureza estudados por biólogos, por químicos, por físicos e por matemáticos também, claro, em que aparece esse número aqui, o número de Euler, também conhecido como constante de Napier. Tá? Normalmente, por exemplo, eu que trabalho um pouquinho mais isso do que vocês, eu costumo dizer que o número de Euler vale aproximadamente 2,17. Agora, eu estou trazendo aqui mais alguns algarismos, né? 2,17828 reticências. É também um número decimal de expansão infinita e não periódica. Também é um número irracional. Além desses dois exemplos aqui, eu gostaria que vocês se atentassem para esse fato. Quando a gente trabalha com cálculo de raízes, seja raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, enfim, com o índice que você quiser, duas situações podem acontecer. Ou essa raiz vai ser exata ou não é exata. Né? Quando eu digo exata, eu estou querendo dizer que a raiz possui como resposta, como valor, um número inteiro. Quando isso ocorrer, tudo bem, né? Nós temos um número que é racional se a raiz for exata. Exemplo, raiz quadrada de 25. Pode ser mais 5 ou menos 5. De qualquer forma, são dois números inteiros, ou seja, são números racionais. Raiz de 49. A raiz de 49 vale mais ou menos 7, ou seja, mais 7 e menos 7 também é raiz de 49. De fato, então, são dois números racionais. Raiz cúbica de menos 8. A raiz cúbica de menos 8 vale quanto? Menos 2, ou seja, um número racional. Então, essa é a primeira situação quando você vai calcular uma raiz, independentemente do seu índice.
encontrar um valor exato, inteiro, racional. Agora, existem muitos valores que não possuem raízes exatas. Por exemplo, a raiz quadrada de 2. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 2? Bom, esse número ele existe. A raiz quadrada de 2 vale 1,41421,3 e depois desse 3 eu tenho infinitos outros algarismos. À medida que a gente faz aproximações, por exemplo, se você pegar a sua calculadora e multiplicar 1,4 por 1,4, o resultado não vai ser exatamente 2, porque você está fazendo uma aproximação muito grosseira, né? Muitas das vezes a gente diz, a raiz de 2 vale aproximadamente 1,4 ou aproximadamente 1,41, mas na verdade a raiz desse número, do 2, também é um número irracional. Ah, você está vendo aqui, ó, são infinitos algarismos depois da vírgula que se repetem de forma não periódica. Um último exemplo, raiz de 3. A raiz de 3 vale 1,732,050. Se você pegar o 1,7 e multiplicar por 1,7, você vai chegar a um valor longe de 3, tá? Porque também seria o quê? Uma aproximação muito grosseira. Então você observa que todas as raízes, quadrada, cúbica, quarta, quinta, ou seja, de qualquer que seja o índice, que não forem exatas, sempre vão resultar em quê? Em um número também irracional. Então esse é o conjunto dos números irracionais que se diferencia dos números racionais exatamente por que motivo? Porque são números que você não consegue converter em fração. Essa é a grande diferença dos racionais e dos irracionais. Número racional, seja um número natural, um número inteiro, seja uma dízima periódica, seja um número decimal de expansão finita, são todos valores que você consegue escrever na forma de fração. Já os números irracionais você não consegue converter em fração. Daí esse prefixozinho "e" aqui na frente, é negação. São números não racionais, ou seja, você não consegue transformar em fração. E aí, nós temos finalmente aqui, para o âmbito do primeiro ano do ensino médio, o último conjunto, que é o conjunto dos números reais. Vocês, futuramente, quando chegarem no terceiro ano, vão estudar um outro conjunto numérico, o conjunto dos números complexos. Só que isso é uma outra história. Por hora, vamos parar aqui nos números reais. Então, cuidado para não confundir. Esse R aqui não é de racionais. Números racionais podem ser escritos na forma de fração. Tá? A fração lembra divisão. Qual é o resultado da divisão? É o quociente. Por isso, o Q para racionais. O R é quando eu estou trabalhando com um conjunto mais abrangente com o qual nós vamos trabalhar durante todo esse ano, que é o conjunto dos números reais. E aí uma definição bem simples para números reais. Quem seriam os números reais? É a união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Ou seja, todos esses números que vocês podem imaginar até o presente momento, eles vão formar o conjunto dos números, o quê? Dos números reais. Então, as frações, as dízimas, esses valores aqui, ó, decimais de expansão infinita e não periódica, tudo isso aí vai formar o conjunto dos números reais. Resumindo, de uma forma mais esquemática para vocês, está aqui, ó, nós temos o conjunto dos números naturais, e é curioso isso, né? A gente pensa que o conjunto dos números naturais é tão grande quando a gente fala que os números naturais são infinitos, né? Mas olha só, é um conjunto bem menor que esse. Quem seria esse conjunto? O conjunto dos inteiros. O conjunto dos números inteiros engloba, né, o conjunto dos números naturais. Ou seja, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que por sua vez está contido no conjunto dos números racionais. Agora, existe um outro conjunto que é disjunto desses, ou seja, está separado, não tem nenhuma conexão com esse, que são os números irracionais. Ele não está contido aqui dentro, por favor. Ele está separado, né? Agora, tudo isso aqui junto vai formar o quê? Esse conjunto gigantesco, que é o conjunto dos números reais. Então, esses são os números reais, os números com os quais nós vamos trabalhar a maior parte do nosso ensino médio. E aí eu aproveito para trazer para vocês
uma outra informação, a chamada reta real. Isso aqui também não chega a ser uma novidade para vocês. Quando vocês lá atrás estudavam números naturais, a professora ou professor, muito provavelmente, trabalhou com vocês situações em que vocês representavam uma reta, né? Onde nessa reta nós colocávamos quem? Os números naturais. O primeiro valor dessa reta, né, desse segmento seria, no caso, o 0, e nós teríamos a seguir quem? O 1, o 2, o 3, o 4, né? Indicando que isso aí vai se prolongar infinitamente. Aí reta mesmo, né, porque a reta, por definição, ela não tem nem começo nem fim, ou seja, infinita nos dois sentidos, então fica mais adequada a partir de números inteiros. Vocês começaram a trabalhar com um pouco mais de frequência com uma reta tentando representar esse conjunto. Você colocava o 0, entre aspas, ali no centro dessa reta, e à direita ficavam os números positivos e à esquerda os números negativos, né? Pois bem, nós podemos utilizar essa ideia que você aprendeu, com a qual você teve contato lá no 7º ano para números inteiros, e trazer isso aqui para os números reais. Você está vendo aqui nessa reta, inicialmente, que eu desenhei aqui, apenas números o quê? Números inteiros, ou se você preferir, números racionais. No entanto, existem aqui espaços entre esses números onde nós podemos colocar quem? Outros números, como por exemplo, números irracionais, ó, o π. Vamos arredondar aqui o valor que está escrito 3,1415926 para 3,14. O número 3,14 é um número um pouquinho maior só do que o 3, né? Então o π ele estaria mais ou menos por aqui nesta reta real. Já o número de Euler, 2,17. O 2,17 é um número maior que 2 e menor que 3. Ele está mais ou menos por aqui. A raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 vale aproximadamente 1,4, 1,41. 1,4 é um número maior que 1 e menor que 2. O valor intermediário entre 1 e 2 é 1,5. 1,4 então sai um pouquinho antes aqui da metade, né, dessa distância entre o 1 e o 2, ou seja, aqui nós teríamos a raiz de 2. E aí vamos supor que ao invés de raiz de 3, eu tivesse colocado no exemplo menos raiz de 3. A raiz quadrada de 3 vale aproximadamente 1,7. Então menos raiz de 3, o valor menos raiz de 3 valeria quanto? Menos 1,7 aproximadamente. Menos 1,7 é um valor menor que menos 1 e maior que menos 2. Estaria entre esses dois valores. Então, menos raiz de 3 estaria mais ou menos por aqui. Então, aqui você percebe que essa notação geométrica para representarmos o conjunto dos números reais, ela é bem interessante na hora de nós posicionarmos alguns valores. Agora, aproveitando que eu tenho uma reta real escrita aqui acima para vocês, vamos falar desse último conceito desse nosso encontro de hoje, intervalos, ou como diz lá na sua apostila, intervalos reais. O que seriam esses intervalos? Esses intervalos seriam subconjuntos de R que nós podemos trabalhar aqui nessa reta real. Vamos supor que eu queira trabalhar com um subconjunto de R que vá do número 1 ao número 3. Aí eu pergunto para vocês, quantos números reais existem entre o 1 e o 3? A resposta mais adequada seria qual? Alguns podem falar, entre o 1 e o 3 eu estou vendo aqui o 2 e estou vendo a raiz de 2 e o E também, né? Então eu tenho 3 números ali. Alguns mais distraídos falariam que entre o 1 e o 3 eu tenho só o 2, mas na verdade entre o 1 e o 3 eu tenho infinitos números, porque nós estamos trabalhando com os números reais. Depois do 1 eu tenho 1,1, aí alguém pode dizer, não, mas antes do 1,1 eu tenho 1,09, 1,08, 1,01, 1,001, enfim. Eu tenho aqui, na verdade, entre o 1 e o 3, uma infinidade enorme de números, porque eu estou trabalhando com números reais. Então, a melhor maneira de você representar um subconjunto de R
é utilizando a ideia de intervalos. Entre 1 e o 3, eu posso ter esse intervalo aqui, que nós vamos chamar de intervalo fechado. Por que fechado? Porque nesse caso, eu estaria incluindo tanto o número 1, como também o número 3. Então, perceba que geometricamente eu vou representar dessa forma. Eu escrevo na reta real os dois extremos. E eu vou destacar essa região entre os dois extremos para representar geometricamente esse intervalo, esse subconjunto de R. No entanto, se você não quiser representar geometricamente, você pode simplesmente utilizar a notação de intervalo, onde os colchetes em posições tradicionais, normais, comuns, né? Está aqui, ó. Eu tenho o 1 e o 3 fazendo parte do intervalo. Os colchetes estão posicionados de uma maneira mais tradicional. Isso indica que esses extremos fazem parte do intervalo. Ou seja, o intervalo está fechado, está incluindo os extremos. Se por um acaso eu tivesse a exclusão dos extremos, a situação seria um pouquinho diferente. Ó. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um intervalo aberto entre o 1 e o 3, ou seja, o 1 e o 3 não estão fazendo parte do meu intervalo, eles estão de fora desse intervalo. O meu intervalo começa, o meu subconjunto de R começa imediatamente após o 1, mas o 1 não faz parte. O meu conjunto, ele termina imediatamente antes do 3, mas o 3 não faz parte. Então, nesse caso, eu tenho um intervalo aberto entre o 1 e o 3. E aí, se eu não quiser representar geometricamente, em notação de intervalo, como é que eu faço? Quando o extremo não faz parte do intervalo, o colchete ele é posicionado ao contrário do que normalmente seria, né? O colchete, numa posição tradicional, já que é o início, ficaria desse jeito. Mas se o 1 não faz parte, eu inverto o colchete. Alguns autores, ao invés de trabalhar com o colchete na posição trocada, utilizam parênteses. Eu prefiro trabalhar com os colchetes em posição normal ou invertida, quando for o caso. É óbvio que existirão intervalos onde você pode ter um extremo fazendo parte e o outro não. Aí você vai ter variações desses exemplos. Nós teríamos um intervalo fechado à direita e aberto à esquerda, ou aberto à direita e fechado à esquerda, que é quando nós temos apenas dois extremos fazendo parte. Tá? Então, por hoje a gente fica por aqui. Com isso já dá para vocês fazerem algumas questões da apostila. Tem bastante atividade, né? Vocês podem, por iniciativa de vocês, eu não preciso nem escrever aqui, vai lá na apostila, no capítulo que fala sobre conjuntos numéricos, no final dele nós temos questões que envolvem intervalos, tem uma listinha que já chegou à mão de vocês também, onde temos algumas questões sobre intervalos que vocês podem desenvolver esse assunto. Tá? A gente vai ter outras aulas, tá? E por enquanto, por favor, tá? Não precisem ficar completamente acomodados, não esqueçam. A gente tem que respeitar essa quarentena, é uma luta de todos nós, a gente quer que esse momento passe logo, mas você, na sua casa, pode ir fazendo atividades, vai estudando, entra sempre em contato com a escola, nós temos canais de comunicação, temos aulas virtuais acontecendo, listas de exercício, tá? Vamos seguir em frente, quando voltarmos relativamente bem preparados. Um forte abraço para todos vocês, saudações. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Abraço.